Imagina que você vive em uma cidade pequena e uma noite qualquer 17 crianças somem do nada e na mesma hora e do mesmo jeito. Acordam e simplesmente saem correndo pra mata e nunca mais são vistos. Essa é a premissa de A Hora do Mal, um daqueles títulos de terror que fura totalmente a bolha e muita gente vê. Você vê essa velha em todo lugar da internet. Quem tava sendo amaldiçoado era eu e não os personagens. Então vem comigo dar uma olhada nesse filme e ver se você iria conseguir achar essas crianças, porque a polícia desse filme é uns incompetentes e você está em mais uma jornada. E hoje A Hora do Mal é o ponto principal. O filme é contado estilo Deu a Louca na Chapeuzinho, onde vamos ver as perspectivas de vários personagens até entender o que realmente aconteceu. E de primeira quem começa narrando é o Alex, que fala tudo o que eu falei do início, então não importa. Só uma coisa que vale a pena falar, que ele é a única criança da turma dele que não fugiu, que saiu correndo igual o pinguim. E passamos pro primeiro pobre do filme, Justine. Justine é a professora que cuidava da turma que desapareceu, e por algum motivo esses pais furiosos culpam ela por isso, sendo por muitos a principal suspeita. Que com todo respeito, pra você achar que essa professora com cara de estudante da Universidade Federal foi capaz de fazer um plano super esquematizado e não deixou nenhuma pista sobre aonde ela escondeu, vocês estão superestimando demais essa menina. Mas a verdade é que essa cidade, pelo visto, só tem umas 3 câmeras, então tudo apontado pra parede, porque é impossível uma cidade perder 17 crianças ao mesmo tempo correndo por aí e ninguém vê. O funcionário de câmeras desse lugar é o mesmo que fornece pro pessoal que grava aparições de OVNI. E a Justine sai da reunião de pais vazado, e também o pessoal acha que pode nichar o coleguinha. Não é porque aconteceu uma merda federal que vocês podem virar o Batman. E em cada professora é vítima da pior coisa do mundo, crianças que batem na porta e saem correndo. E depois de acabarem com a Betinha, ela sai e vê que fizeram uma obra de arte linda no carro dela. O pessoal é muito gentil mesmo. E de manhã, ela tá conversando com o Marcos, que é o ditador da escola. E o papo cabuloso é que a Justine tá louca pra conversar com o Alex. E o Marcos tem que dar uma de fada sensata e avisa que se ela fazer isso, o pessoal vai achar que ele é mais Jack ainda. E saindo de lá, a Justine faz o BO de ter pintado o carro dela. E na mesma hora, o Paul passa e dá aquele alô, e por causa dessa super interação, os dois têm que dar aquela passada no bar. E os dois têm uma relação de se pegar de vez em quando. Só tem um pequeno detalhe, ele é casado. Como não fecha com traição, eu estou torcendo pra matar esse cara. E depois de um papo muito salgado entre casado e solteiro, o final é o mesmo, com esse infiel realmente dormindo de novo com essa menina, que leva ele pra caminhonete depois de novo. E no caminho ela espeneia pro Paul que a polícia tente resolver esse caso logo. E o Paul defende a firma falando que ela tá maluca, porque todo mundo tá tentando achar esses guris, só que não tá dando tchê. E a Justine fica meio pá com isso, saindo no puro ódio e fazendo mais propenso ao adulto fazer, seguindo uma criança depois de sair da escola. Só pessoas normais. E depois de ter um convite pra continuar conseguindo ele, partiu pra dar uma olhada na casa do guri, que tá toda tampada da forma mais bizarra possível, pra não ter dúvidas de aonde que está o capeta. Tanto que na sala, a menina dá uma olhada numa fresta da janela, estrategicamente posicionada, e tá só os pais do guri travado de ódio. E a Justine liga pro Marcos e relata as peripécias que ela aprontou no dia, e só alguns crimes que ela fez. E o Marcos achincalha ela, mas que certo, né? Pelo menos uma pessoa realmente sabe como que funciona o mundo. E na lojinha pra comprar o ar, o destino finalmente cobra a Justine, com a esposa ou a ex-esposa do Paul, dando aquela humilhada nela. Mas que certo, e ninguém morreu, então tá dando certo. E de noite, a menina dá aquela brisadinha, sonhando até com o Alex maquiado, e com uma velha com uma peruca laranja no teto, efeito da bala Love. E de manhã, volta ao hobby dela de perseguir crianças e vai de novo até a casa dele. E dessa vez tá só no corujão, pra ver se alguém aparece. E de todas as incompetências que eu já vi, ela conseguiu dormir fazendo isso, e logicamente alguma coisa ia rolar. E da casa se alguém bem da vibe zumbi e chega só de butuca pra fazer uma pegadinha do malandro. Em vez de matar ela de uma vez, ele entra no carro e tira a franja da garota e vai embora. O Cramunhão tá com um tempo livre de sobra. A participação da possível sequestradora e caminha acabou por agora, e tá na hora de outro personagem brilhar, o Archer, o pai de uma das crianças que desapareceu, e não tá lidando com isso nada bem. E o bichão tá dando uma de justiceiro e fica em cima da polícia, afirmando que a Justine é claramente a culpada, usando argumentos muito fortes, como ela ter dirigido bêbado há 2 anos atrás. E por aí vai. Ele tá bem embasado mesmo, hein? E ele é o mesmo cara que na reunião de pais ficou puto com a Justine e pediu pra ela tentar dar uma explicação pra geral sobre o que aconteceu na frente de todo mundo, que não foi muito bem. E ainda por cima, segue ela até em casa, e ele que tava azucrinando a Justine, tocando a campainha e pitou o carro dela. Esse filme deixa claro que ninguém tá puro. E de noite, o Art dá uma de Avatar e sai do corpo pro mundo espiritual, sei lá, e acaba vendo a cara dele com uma arma em cima, ou no mesmo horário que todo mundo saiu. Se parece alusão a alguma coisa, mas infelizmente não sou cinéfilo pra pegar. E dentro da casa, ele acha o filho dele, que se transforma numa velha de cabelo laranja, do mesmo sonho da Justine. Será que ele é a vilã? E antes de continuar, se você tá aqui até agora é que você tá gostando, então deixa o like e se inscreve aí. E pronto, acabou. Pode continuar o vídeo. Agora que reparei, por que diabos vai ficar aparecendo no sonho dessa galera? O filme não explica isso não, hein? Tô sentindo cheiro de furo no roteiro. E acaba que o nosso justiceiro acorda motivado e vai atrás de pistas, indo pra outra casa que o filho também fugiu em uma direção oposta, e pediu pra ver se podia olhar as câmeras dele. E logicamente a mulher não aceita. Que pedido mais esquisito, ninguém aceitaria. Tá bem. O filho desse casal saiu correndo igual o filho do Art, da mesma forma ainda por cima. Então ele faz algo que a burra da polícia
desse filme não faz, que é bater as rotas, e acaba que ele achou um local da cidade, só que ele não faz ideia do que tem lá. E no meio do caminho ele se depara com a Justine, que decide falar com ela, sei lá pra quê, e não é recebido bem, logicamente, né? Só que algo junta os dois, só o Marcos todo ensanguentado, com os olhos esbugalhados, correndo freneticamente pra cima da Justine querendo matar ela. E logicamente o Art ajuda ela a tentar sobreviver. Ele deixa o Marcos na ruim, só que o bichão tá estilo The Walking Dead e não vai morrer fácil não. E trocamos de personagem de novo, e agora é a vez do Paul ter seu segundo de fama. E já começa sendo babaca com a esposa, pior que a esposa do cara parece uma gente boa e ainda leva chifre, que mulher azarada. E na patrulha, o Noia é avistado, e depois de uma perseguição policial bem cinematográfica, ele consegue parar o meliante e dar aquela palpada gostosa no menino. Só que não dá bom não, porque ele é só aquela espetada de uma agulha bem esquisita e nem um pouco contagiosa. Só pegou 3 doenças transmissíveis diferentes, só isso. E de retribuição, dá aquele pedal Robinho no Noia que cai duro no chão. E só acha que ele perdeu o controle, então ele dá aquela negociada com o rapaz, que ele não vai prender ele, e é só ele não denunciar que todo mundo fica em paz. E ele mete o pé, dando uma passada no chefe dele, que por sinal é sogro, que não gosta nem um pouco dele, e fala que se ninguém denunciar por um mês, vai ficar tranquilo. E pra aproveitar isso, ele passa no bar pra conversar com a Justine. Aquela cena que o safado trai a esposa, que cara sem honra, com ele despedindo dela, e a gente vê a continuação da história dele chegando em casa e se encontrando com a esposa, que saca na hora o que aconteceu. Não é a primeira vez desse cara, e mesmo assim ela fica com ele. Essa mulher também é corna porque quer. Quando o serviço ele ficando na bronca com o sogro, vai levar aquela comida de rabo e demissão na hora. Só que o bicho mete o pé antes que isso aconteça, avistando de novo o Noia, e como o Paul tá louco pra bater em alguém, já começa a perseguição logo. Só que o filme troca de novo, e agora é a vez do Noia, vulgo James, falar a história dele. O cara é trinoiado, mora em uma barraquinha e usa tudo que tem pra comprar mais entorpecentes, saindo por aí, vendo se o carro tá aberto e por aí vai. Chegando de novo na perseguição frenética dele com o policial, vendo a continuação da perspectiva dele, que decide por escolha do roteiro invadir a casa do Alex pra ver se conseguia alguma parada, já entrando e vasculhando tudo em busca de alguma parada que dá pra vender pra comprar aquela prensada do bom. No quarto ele não vê nada útil e desce pra sala, que tem uns eletrônicos que se pá vale alguma coisa. Só que tem um pequeno problema, não sei como que esse cara não percebeu, só que tem 2 pessoas estáticas sentadas no sofá, e mesmo com isso ele acha super válido e continua a vida como se nada tivesse acontecido, indo pro sótão e só achando as 17 crianças desaparecidas, só isso, saindo correndo e trancando a porta com tudo que ele vê na frente. E pessoas normais parariam por aí, mas como ele tá noiado e burro, ele continua sua jornada de assalto. Só que os pais do Alex cansaram de ficar só sentados e levantam, mandando o cara de volta pra casa. Com tudo aquilo que ele viu, o que mais deixou ele embasbacado foi a chance de ele conseguir pegar recompensa pelo resgate das crianças. E é nesse momento que ele vai na delegacia revelar a localização das crianças, que começa a perseguição frenética entre ele e o Paul. Ele se enfia no mato, que é a casa dele, e despista o policial. Vai dar de cara com a velha da peruca laranja. Todo mundo nesse filme tem um bicho papão bem diferente, hein? Se borrando e se trancando na barraca. E infelizmente não é videogame, tá liberado matar no spawn sim. E na hora que alguém entra, é o Paul, levando agulhadas de AIDS na cara, que fica puto. Só que antes escuta o papo das crianças na casa do Alex e vai lá conferir, entrando na toca do cremunhão e deixando o James trancado no carro, que não dura muito tempo, porque quando anoitece, ele volta todo possuído e leva o nosso Noinha pra ver como que é dentro da casa. E o filme troca de personagem de novo, e agora é a vez do Mark, tá dentro do mercado, e a Justine tá enchendo a paciência do cara, pedindo pra investigar os pais do Alex, que acaba indiretamente cedendo, e no dia seguinte chama o responsável pelo ato, que olha só, é a velha do cabelo laranja, que é a tia do Alex, que se chama Gladys, dando a notícia que os pais do Alex não estão muito bem, e ela tá servindo como responsável, que isso não é possível por lei, e ele precisa falar com o responsável legal dele, e meio que não vai dar, né, porque o pai do Alex tá meio zumbi. Então o Marcos vai ter que acionar o conselho tutelar, deixando a Gladys pé da vida com ele. Alguns dias depois, indo visitar ele, no meio da sessão de filme, junto com o marido dele, atrapalhando os dois, começando um ritual bizarro que termina com o Marcos sendo possuído e matando o marido da forma mais grotesca possível, e indo atacar a Justine, terminando aquela cena lá no começo do filme, lembra? Absoluto cinema. O Art tenta alguma coisa, mas o Marcos é imparável e a Justine mete o pé saindo correndo pra loja, porque o Marcos tá louco nela, e depois de fazer de novo uma galzarra dentro da loja, a Justine sai de lá e pega o carro, e o Archer sai na caça. E na hora que ele tá chegando perto, outra pessoa faz o serviço e dá uma passada no hospital pra calibrar os pneus, e sai de lá já conversando e fazendo as pazes. E nada melhor que uma pessoa louca correndo atrás de você pra você esquecer das desavenças. Então o Archer mostra aquele mapa e as linhas que batem em um certo ponto, e a Justine tá ligada onde é isso, já seguiu muita pessoa naquela área. É a casa do Alex. Eles ficam dando uma bisoiada rápida quando a casa chama eles pra entrar. Se fosse eu, não ia entrar nem fudendo, tá maluco? Eles não tem uma arma e querem entrar nesse covil diabólico. Ah tá. E nisso, troca de novo pra última pessoa que vamos ver a história, o Alex, que era um garoto normal na escola que sofreu bullying, mas pelo menos a família dele era muito afetuosa com ele e tinha muito amor pela criança. Só que algo ia mudar porque os pais decidiram aceitar a tia da mãe do Alex, porque ela não está bem e precisa de cuidados. Aí que vocês foram burros, tá vendo? E quando ela chega, o Alex tem medo dela e nem quer interagir com a senhora, metendo o pé logo com o pai de casa, que também não tá muito feliz com essa ideia não. E depois de mais um dia normal na escola, na saída do pessoal, o pai do Alex não vai buscar
buscar ele. Então, se pá, algo aconteceu. Mas beleza, o Alex sabe o caminho e chega em casa, e aí que tá o problema. Os pais dele tá igual o zumbi, e a Gladys estava esperando por ele. E o Alex fica na bronca, não ficou nem um pouco feliz com aquilo, mas a Gladys não se importa e só fala pra ele logo pro quarto, e ele não vai ter mais direito à comida, fazendo a criança passar a noite branca. Que velha do diabo. E de manhã todo mundo tá na mesma posição da mesa, esperando por ele, que fala com a Gladys, que ameaça ele que se ele abrir a boca na escola pra qualquer coisa, ela vai matar os pais dele. Isso já é o suficiente pra ele ficar na dele, passando a escola na maior noia possível, voltando e ficando responsável por alimentar os zumbis dos pais deles. E de madrugada, a Gladys chama ele e ela tá na azul, pronta pra ir pro cremunhão. Só que ela tem um plano maligno. Pede pro garoto pegar um objeto de cada criança e levar pra ela. E como o menino não tem muitas opções, ele faz isso no dia seguinte. Na hora da educação física, ele sai de fininho e pega um cartão de cada criança e entrega pra Gladys, que de madrugada faz o trabalho dela e já ativa o modo Maze Runners na criança, chegando tudo lá na rapidez. E aqui mostra um pouco de como foi burlar os investigadores, mas como são os buchas, nem vou focar muito. Voltando pro dias atuais, que o Paul e a Noia também viraram zumbis, e a Gladys faz uma linha pela casa e fala pro garoto não pisar, e ao mesmo momento que o pessoal tá pra invadir a casa, o Alex se prepara pra loucura e o resto tá entrando na casa, já pisando em uma das linhas, começando o X1 Paul e Justine e Art e Jane, com a rapaziada do bem saindo na pior. É injusto isso também, os dois são zumbis. E no andar de cima, o Alex pisou na linha do quarto que ativou os pais deles, que começaram a correr pra cima do menino, que se tranca no quarto, e por ter visto muita Gladys fazer aquilo, ele sabe mais ou menos como funciona a feitiçaria dela. Enquanto isso, a Justine conseguiu pegar a arma do Paul e finaliza ele, e o James. E o Art desce pro sótão, que tá a criançada toda, só que se depara com a Gladys. Eu não sei como que essa velha capenga morrendo consegue pegar esse cara desprevenido, consegue pegar o cabelo dele e ainda consegue fazer a magia dela antes que ele lhe ataque. Essa velha é um MacGyver. Partindo pra cima da Justine e quase matando, o Alex consegue fazer a magia e agora a Gladys tá no sal. Todas as crianças partem pra uma perseguição com essa velha que não aguenta mais correr e meio que morre de uma forma muito brutal. Merecido. Morrendo antes dos pais do Alex matar ele e o Art matar a Justine. Com a cena final, o Art se encontrando com o filho e a narração falando que a maioria das crianças ficaram com sequelas. Enfim, que filme bom. Gosto dessa forma de contar histórias passando de personagem pra personagem. É muito bem feito. Os personagens não são tudo aquilo, mas são raros personagens de terror que realmente são carismáticos. Mas a nota 7 pra esse filme é super válido. E é isso. Me diz aí, você viu esse filme? Gostou ou achou que é só mais o mesmo? E me diz, se alguém da sua família sumir do nada, o que você faz?